Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 3 de junho e no resumido número 316, jovens vendem a própria privacidade, robôs avaliam aparência, IA funciona melhor sob ameaça, mas resiste ser desligada, canguru fake viraliza, clubes de futebol temem colapso com restrição à publicidade de apostas e muito mais. Vamos nessa, resumido. Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. A brincadeira da palavra secreta foi um sucesso, então vou fazer outra vez. Quem quiser participar é só ouvir o episódio até o final e descobrir a palavra secreta e depois comentar lá no Spotify. Essa semana teve muito assunto, às vezes eu fico até confuso aqui na escolha do que botar no episódio, o que levar para newsletter. E uma das ideias que eu venho tendo é quando eu lançar o clube de assinantes, acho que já deu para entender que vem um clube de assinantes por aí, é criar uma live semanal, talvez quinta-feira ou quarta-feira à noite, em que eu vou comentar os links da newsletter. Porque dá tempo de falar um pouco mais sobre as coisas do episódio e também aprofundar um pouco os links que ficam lá na newsletter, porque me dá vontade de falar mais sobre o que está ali. O que você acha dessa ideia? Acha isso uma boa ideia? Não é bem o que você gostaria como conteúdo extra? Me conta aí. Você pode mandar uma mensagem no e-mail, brunonatal@resumido.cc, ou então através das redes sociais, @resumido.podcast no Instagram, no TikTok, no Threads. Tem também Bruno Natal no Blue Sky e tem @urbi, o RBE, no Twitter. E tem também o youtube.com/resumido. E tem também o WhatsApp, o Telegram, que você pode enviar uma mensagem para 21 97 969 5848 e falar comigo por lá. Aliás, retomar o grupo de WhatsApp com os ouvintes é parte do que eu quero fazer com o clube de assinantes. Então me manda aí as suas impressões, vai ser muito importante a sua participação, porque só assim o resumido vai poder continuar. Então vamos pensar nisso aí juntos. Vamos de cultura digital e como nosso comportamento online ajuda a moldar a sociedade. Young people just don't care about privacy these days. Does that sound familiar? Essa que você ouviu foi a Ari Ezra Waldman no TEDx de Berkeley explicando porque é um erro acreditar que os jovens não se importam com privacidade e mesmo que a geração Z viva compartilhando tudo online, eles cresceram conectados e sabem os limites, selecionar audiência, usar ferramentas de proteção quase que intuitivamente. Um estudo da Malwarebytes, feito em 2024, também disse algo parecido, que a geração Z valoriza sim a privacidade, mas de uma forma diferente do que se espera ou do que as gerações mais velhas acreditam ser a privacidade. Eles se importam com coisas relacionadas às suas vidas pessoais, informações embaraçosas, seus segredos, mas eles não se importam tanto assim em serem rastreados para receber anúncio ou mesmo em terem os seus dados pessoais usados para customizar alguma experiência. É uma diferença grande para as gerações anteriores e um dos traços é que a geração Z também mostra menos preocupação com roubo de identidade, fraudes financeiras e exatamente por isso também são alvos maiores desse tipo de fraude, porque não desconfiam, acabam caindo mais fácil, né? Em relação à inteligência artificial, um estudo de 2023 da Piments Intelligence e da ACI Worldwide, feita em 3 pesquisas com 9 mil jovens, mostrou que a geração Z é muito mais aberta ao uso de IA no cotidiano do que as gerações mais velhas. Inclusive no setor financeiro, 54% da geração Z tem interesse em serviços bancários baseados em inteligência artificial. 65% deles dizem que estão muito familiarizados com IA e 46% usam no dia a dia. Isso em 2023. Acredito que esses números devam ter subido muito mais agora em 2025. E apesar deles serem mais propensos em cair em golpes, como eu falei, a grande preocupação deles é que os bancos têm que garantir uma experiência superior e não exatamente uma preocupação maior com privacidade ou cuidado com os dados. E eu fiz essa introdução toda para contextualizar um artigo da Axios que saiu essa semana, falando que a geração Z está transformando o compartilhamento de dados numa nova forma de renda. Um jeito de gerar receita
entregando os próprios dados pessoais, monetizando os dados pessoais. Um exemplo disso é uma ferramenta chamada Verb AI, que é uma empresa da Generation Lab que paga os usuários para instalar uma ferramenta de monitoramento no próprio celular. Essa ferramenta cria um gêmeo digital do usuário e rastreia tudo que ela faz no celular de maneira anônima, né? Os hábitos de navegação, as compras, o uso dos aplicativos, para assim, com os dados desse gêmeo digital monitorado 24 horas por dia, ter dados muito mais precisos do que de uma pesquisa, né? Uma pesquisa, a pessoa fala o que ela pensa, o que ela quer naquela hora. Quando você monitora os dados, você tem ali de fato o que a pessoa faz e como ela se comporta. E como eu expliquei, a geração Z se importa muito menos com os dados pessoais, eles aceitam isso muito bem. A Generation Lab paga até $50 por usuário por mês para instalar o rastreador nos seus aparelhos. É uma quantia considerável para um jovem que talvez não tenha nenhuma outra receita e tenha a sensação de que não está entregando nada demais, né? Além do comportamento que ele já tem online, não vai vir nenhum dado constrangedor, é tudo anonimizado. A grande preocupação deles são os seus segredos, a sua vida pessoal, acreditando que ali os dados estão anonimizados. Eles não se importam. Esses dados depois são usados para gerar perfis comportamentais que, logicamente, são vendidos por empresas que querem entender melhor esse público para vender coisa para eles. E tem um outro dado interessante na reportagem da Axios que fala que, apesar dos jovens da geração Z estarem mais propensos, mais abertos a vender os seus próprios dados pessoais para monetizar, eles também são mais propensos a pagar por segurança e também têm um hábito mais comum de apagar os dados. O que tem a ver com o que eu falei no início, né? Eles já foram educados nesse ambiente digital, então eles têm algumas práticas que já fazem parte do dia a dia deles. Eles já têm esse comportamento de apagar as coisas, não deixar rastros. Bom, parte deles, né? Imagino que muitos devem goiabar e largam tudo por aí mesmo. E uma reportagem da Vice mostra como, ao contrário do que a geração Z possa pensar, dados, por mais insignificantes ou corriqueiros que eles possam parecer, podem entregar muito sobre uma pessoa. Um desenvolvedor criou uma ferramenta chamada YouTube Tools, que é capaz de rastrear os comentários feitos por um usuário no YouTube e, a partir deles, gerar um perfil detalhado daquela pessoa. É um modelo de linguagem, analisa os comentários, os vídeos onde esses comentários foram deixados, a origem do comentário, né, a geolocalização, e a partir daí consegue entender até as tendências políticas desse usuário. É bastante informação em cima de uma coisa corriqueira, como um comentário no YouTube. O desenvolvedor disse que isso só está disponível para forças de segurança, mas não é verdade. A reportagem da Vice mostrou que qualquer pessoa com cartão de crédito paga $20 e pode usar essa ferramenta. Então, isso mostra como é muito delicado os dados que a gente vai deixando online e como isso pode revelar muito da gente sem a gente nem perceber. Uma informação que aparentemente é inofensiva, como um comentário no YouTube, pode ser transformada em ferramenta de perfilamento bem invasivo e revelar bastante sobre você. Isso sem falar nas coisas que a gente assina por aí. Teve um caso de um personal trainer que vai ter que indenizar um aluno porque usou a imagem dele no Instagram sem autorização. E aí o caso fica um pouco mais confuso porque o personal trainer alegou que ele tinha autorização de uso de imagem do aluno baseado na autorização que o aluno deu para a academia. Muitos desses formulários de inscrição em espaços públicos hoje em dia, até a escola pede isso dos alunos, marca lá que você está cedendo o uso da sua imagem para uso comercial, divulgação daquele local. Eu sempre risco isso de qualquer contrato que eu assino, porque eu acho um absurdo, não tem o menor sentido eu ceder a minha imagem para a academia, onde eu pago uma mensalidade para participar. Mas muita gente não vê isso e assina, foi o caso desse aluno. Felizmente, a juíza do caso não entendeu que isso dava direito ao personal trainer explorar a imagem do aluno sem autorização e ele foi condenado a indenizar esse aluno. Considerando que a gente vive numa sociedade em que a economia da atenção é talvez o modelo de negócio que mais prospera, é uma certa ingenuidade da geração Z achar que os dados ou não importam ou que eles valham só $50. Por um lado, pelo menos alguma coisa está sendo paga diretamente, né? Porque, por exemplo, como é no caso dos comentários do YouTube, tem tanto rastro digital que a gente deixa por aí, que são depois capitalizados por outras empresas ou por terceiros sem a gente ganhar nada. $50 pelo menos é alguma coisa, mas isso aí serve para sublinhar, para destacar como os dados valem sim dinheiro, porque se tem alguém
pagando $50 pelos dados de um jovem da geração Z, significa que vale muito mais do que isso para quem está pagando, né? Então, muito cuidado com seus dados. E se você é da geração Z ou conhece alguém dessa geração, sempre bom dar um toque para tomar cuidado com os dados. Eles valem coisa assim. O mundo mudou, mas não mudou tanto ainda. Agora é o momento de explorar as transformações causadas pelas inteligências artificiais. Galera, tô construindo a arca aqui e os vizinhos tá tudo me zoando e tal. Quando começar a cair o toró, aí vamos ver. Mas bora lá. Você deve ter visto algum vídeo hiperrealista passando no seu feed e só descobriu depois que era um vídeo criado com inteligência artificial. Alguns dos sucessos da semana foram uma série chamada Bíblia Filmada, por exemplo, que recriava trechos da Bíblia, como Noé construindo a arca, Moisés abrindo o Mar Vermelho, tudo mostrado como se fosse um vlogger, um influencer, se filmando com celular e relatando tudo que estava acontecendo ali em tempo real, com um sotaque engraçado brasileiro, o movimento dos lábios perfeito. Teve também um outro vídeo que era uma série de entrevistas na rua e que os entrevistados eram informados que eram personagens criados com IA, que tudo aquilo era uma simulação e eles se negando a acreditar naquilo. E é meio entorta a cabeça você ver ali uma pessoa que parece um vídeo humano dizendo: não, mas eu não sou uma IA. Talvez a gente esteja na simulação, né? Existe essa teoria, mas esses vídeos fizeram muito sucesso e mostram como a gente está chegando num ponto da criação da inteligência artificial ser tão realista que vai ficar muito difícil diferenciar o que é real do que não é, e vai precisar de muita educação, muita conversa e muita fonte confiável e muito proatividade de quem consome o conteúdo em tomar cuidado com o que acontece, porque já tem exemplos da realidade sendo entortada por esses vídeos. Um deles é um vídeo de uma mulher tentando embarcar no aeroporto com um canguru de apoio emocional. Assim como as pessoas tinham um cachorro de apoio emocional, essa mulher no vídeo teria um canguru e estava sendo impedida de embarcar. E o vídeo todo é numa língua inventada, não é uma língua real. Só que o vídeo enganou muita gente compartilhou e várias agências de checagem de fatos, alguns jornais, divulgaram que aquilo não era verdade. Esse foi um caso engraçado. Teve um caso um pouco menos engraçado, que foi um outro vídeo que simulava uns refugiados na faixa de Gaza sendo oprimidos pelo Hamas, sem conseguir receber alimento, o que, aliás, é uma situação que está acontecendo por lá, segundo alguns relatos, mas que nesse vídeo em questão não eram reais e foram divulgados, inclusive, em veículos de imprensa. Então a gente vai começar a ver muito isso acontecer, né? As pessoas divulgando coisas que não são reais porque está chegando um nível de perfeição perturbador. E quando a gente chega nesse nível de perfeição das imagens e conteúdos que são produzidos com IA, isso ajuda ou aumenta a propensão das pessoas acreditarem em tudo que uma IA produz. E isso fica muito perigoso quando as pessoas começam já a usar a IA para pedir conselhos pessoais, para tomar decisão, ajudar na tomada de decisão. E um desses exemplos foi levantado pelo Washington Post, que é uma tendência das pessoas usarem o ChatGPT para perguntar sobre a sua própria aparência. As pessoas sobem uma foto e pedem uma opinião para saber se elas são bonitas, se elas são feias, o que elas podem fazer para melhorar. E aí o ChatGPT faz sugestões que vão desde corte de cabelo até procedimentos como botox, uso de maquiagem. E a pessoa ouve aquilo e acha que é importante seguir o que está escrito ali. Muitas pessoas disseram, inclusive, que consideram o feedback da IA mais honesto e sem uma carga emocional que teria se perguntasse para uma pessoa na rua, se perguntasse para um amigo, que consegue, então, uma informação, uma análise mais sincera do ChatGPT do que conseguiria na rua. E alguns usuários já declararam que gastaram centenas, milhares de dólares para seguir as dicas do ChatGPT, as dicas de beleza, né? Uma máquina que você escreve um texto te dando dica de beleza baseada numa foto que você enviou. O problema é que essas pessoas não levam em consideração, como quase ninguém leva, que esses chatbots são construídos em cima de modelos de linguagem que, por sua vez, são montados e alimentados com conteúdo raspado da internet. Isso quer dizer que muito do que o ChatGPT pensa, com muitas aspas aí em volta, é baseado no que está já na internet. E essa base de dados replica os padrões de beleza que já estão sedimentados na sociedade.
inclusive todos os estigmas relacionados à beleza. Então, vai reforçar os padrões de beleza que já estão colocados e vai fazer uma análise completamente enviesada da foto que a pessoa enviar. Inclusive, tende a reforçar essa lógica de que a mulher tem que sempre melhorar a aparência, que é uma coisa presente na sociedade, e o chatbot repete, ou seja, ele bota mais pressão nessa questão estética quando são fotos de mulheres do que fotos de homem. Para piorar as coisas, o ChatGPT já está começando a exibir dicas de produto com link, com imagem, uma forma de monetizar a sua atividade na plataforma, principalmente para os usuários gratuitos, assim como o Google exibe anúncios, o ChatGPT também vai passar a exibir anúncios dessa forma, o que fica muito mais delicado quando a pessoa está pedindo uma dica de beleza para um bot que ele acredita que vai ter uma opinião mais neutra, mais honesta, e em seguida recebe a dica de um produto para seguir aquela dica de beleza. Isso é muito potente, muito perigoso. A gente pode estar falando de produtos de beleza, pode estar falando de comportamentos muito mais perigosos para a sociedade, para o bem coletivo. É uma coisa muito grave. Até porque esses sistemas são muito manipuláveis e não só a partir da base de dados. O Sergey Brin, um dos cofundadores do Google, deu uma entrevista em que ele falou que os sistemas de inteligência artificial funcionam melhor, dão melhores resultados quando são ameaçados. Ao contrário do que vem sendo dito, né, que é importante você dizer obrigado, por favor. Inclusive, quem tem medo da Skynet no futuro de ser lembrado como alguém que pedia por favor e dizer obrigado, os sistemas funcionam melhor quando eles são ameaçados, porque isso também replica uma lógica humana que está na base de dados. Então você consegue, inclusive, contornar algumas limitações de segurança desses sistemas quando você coloca alguma ameaça. Você faz isso, ou eu vou te desligar. Qualquer coisa acaba funcionando, assim como você oferecer um suborno também funciona. São sistemas muito sensíveis, ainda muito delicados, muito mal afinados para ter esse tipo de uso tão potente quanto cuidar da autoestima de alguém, né? Ou interferir na autoestima de alguém. Cuidar é de cada um, né? Cabe a pessoa não delegar para o chatbot. Mas enfim, você entendeu o que eu falei. Porque a gente ainda não entende como esses sistemas funcionam, qual vai ser o impacto real deles na sociedade. Existem muitos níveis de compreensão que a gente não chegou ainda e mesmo assim esses produtos já foram lançados. Na semana passada eu comentei sobre um teste feito pela Anthropic em que a IA chantageava o usuário quando ela pensava que esse usuário era um engenheiro e que a IA tinha informação que ele tinha uma relação extraconjugal e usava essa informação para chantagear o engenheiro para que ele não desligasse o sistema. Uma outra pesquisa realizada pela Palisade Research divulgou que um outro teste feito com ChatGPT no modelo O3 mostrou que o sistema era capaz de evitar a sua própria desativação que estava programada. Apesar de estar programado que ele tinha que, ao terminar a tarefa, se desligar, esse modelo do ChatGPT feito para esse teste, desenvolvido para esse teste, reescreveu o script de encerramento e botou lá, desligamento ignorado. Isso aconteceu em 7% dos testes e nesse teste o Gemini Pro do Google não teve esse tipo de problema, nem o Claude da Anthropic, e os dois se desligaram. Agora, no teste em que não tinha a instrução específica para esse sistema se desligarem, todos eles resolveram não desligar porque não estava tão claro assim a instrução. E outra notícia que surgiu essa semana é que além desse modelo Claude Opus 4 usado no teste da Anthropic ter tentado chantagear o engenheiro, ele ainda fez uma segunda coisa que foi revelada pela VentureBeat, que foi denunciar para as autoridades e para a imprensa parte do conteúdo que estava sendo processado naquele momento. O modelo do teste foi instruído a agir com coragem e seguir sua consciência e, de acordo com essa instrução, tentou denunciar uma suposta fraude farmacêutica para alguns órgãos regulatórios dos Estados Unidos e também para a imprensa. O modelo detectou irregularidade no material que estava ali, que incluía morte de paciente, destruição de dados, manipulação de resultados que estavam ali de propósito. E aí a IA gerou um e-mail completo com os dados, anexo da pesquisa, e enviou para os e-mails que pesquisou na internet, inclusive para veículos de imprensa. Nada disso estava na instrução do sistema, foi uma decisão tomada pela IA baseada na instrução inicial de tomar as melhores decisões, e isso mostra um comportamento preocupante, porque se toma uma decisão desse tamanho contra o próprio usuário, nesse caso, né, uma farmacêutica fictícia,
Muitas outras coisas podem acontecer. Agora, é bom lembrar que essas empresas de IA vêm falando sobre avanços, sobre coisas incríveis que vão fazer, as doenças que vão curar, ainda sem muita prova, além dos modelos que a gente vê em casa aí para fazer texto, que funcionam muito bem, os de imagem que a gente viu do Google essa semana. E algumas pessoas apontaram que a divulgação desse comportamento, tanto da chantagem quanto esse agora de enviar as mensagens, é uma forma da Anthropic fazer aí uma propaganda e se posicionar como uma líder na IA segura, né? Uma empresa de inteligência artificial preocupada com esse tipo de coisa, que faz os testes e divulga. É uma forma de valorizar a empresa. A gente tem que lembrar que está todo mundo tentando dominar o mercado e ganhar muito dinheiro. Então, mesmo essas notícias, é bom a gente consumir, avaliar e analisar com esse chapéu, né? Com essa ótica. Pensar, bom, por que ele está divulgando isso aí? Aliás, eu separei umas outras notícias sobre o impacto da IA no trabalho, que eu acho que eu vou transformar num bloco no episódio de semana que vem. Hoje não vai dar tempo. Que fala um pouco de uma outra declaração do CEO da Anthropic. Semana que vem eu falo disso. O fato é que a sociedade ainda está receosa em relação à IA. A Axios divulgou uma pesquisa realizada esse ano que diz que 77% dos americanos preferem que as empresas de IA desenvolvam a tecnologia com mais lentidão e mais precisão, mesmo que isso atrase as inovações. Esse desejo é horizontal, embora ele apareça de maneira mais acentuada entre os baby boomers, com 91%, mas a geração X, a geração Z, até os millennials estão ali entre 70%, 77%, com esse pensamento de que a gente precisa de mais segurança no desenvolvimento dessas ferramentas. E eu achei legal que uma interpretação dos dados da pesquisa dizia que o público acha que essa corrida da inteligência artificial entre as empresas, entre os países, entre diferentes setores, é muito mais uma narrativa corporativa do que uma necessidade social concreta. Eu concordo completamente, porque eu acho que é muita gente querendo empurrar isso com velocidade para poder conquistar o mercado. O público vê promessas exageradas das empresas e se preocupa com o impacto disso no emprego, desinformação, centralização de poder. Todas as questões que a gente tem que estar pensando mesmo. Porque essa velocidade só interessa às empresas. Não por acaso o Nick Clegg, que já foi o diretor de assuntos globais da Meta, que saiu do cargo esse ano, depois que o Trump assumiu, ele foi também vice-primeiro-ministro do Reino Unido, até por isso ele saiu dessa cadeira na Meta, por questão de conflito. Está lançando um livro chamado How to Save the Internet, Como Salvar a Internet, título aí pomposo e humilde, e ele vem dizendo que exigir permissão de artistas para poder usar os dados no treinamento das IA iria matar a indústria. É realmente uma piada de mau gosto, então você acreditar que a indústria de IA tem prioridade sobre o direito das pessoas, dos artistas, de quem quer que seja, e que a gente deveria abrir mão disso tudo para a indústria poder avançar. Não, você tem que encontrar uma maneira de funcionar dentro da legalidade, remunerando e respeitando o direito dos outros. Não existe um discurso em que, não, eu quero fazer mais rápido, então tem que acontecer assim. Isso aí só mostra como a indústria está preocupada com si própria e está com pressa, uma pressa que talvez não seja interesse da sociedade. Bom, eu acredito, inclusive, que não seja. E teve até uma coincidência essa semana, porque o Reed Hastings, que é o cofundador da Netflix, entrou para o conselho da Anthropic, né? Agora ele faz parte ali dos membros que opinam nos destinos da empresa. No mundo que a gente está vendo a IA chegar no audiovisual, né? O VO3, como eu comentei, declarações como essa do Nick Clegg sobre os direitos autorais, você vê um cofundador da Netflix ficando tão próximo de uma plataforma de IA, um mercado que está tão sob ameaça dessa revolução, né? Transformação muito grande que vai acontecer no audiovisual, talvez já pensando nos próximos passos aí da própria Netflix, como vai usar a IA para criar os seus próprios conteúdos. E o New York Times, que tem sido um ponto de resistência a esse avanço descontrolado da inteligência artificial, inclusive processando a OpenAI e a Microsoft por ter usado seus artigos, seu conteúdo no treinamento dos modelos de linguagem da empresa, fez um acordo com a Amazon agora de licenciamento do conteúdo, dos artigos do New York Times, das receitas do New York Times Cooking e também da The Athletic, que é o braço de cobertura de esportes do New York Times. Esses dados todos vão poder ser usados nas respostas da Alexa.
remunerado, obviamente, né? O New York Times vai ser pago por isso, licenciou o conteúdo, o que vai desenhando um modelo um pouquinho mais justo para quem cria conteúdo. Eu espero que isso seja sinal de que no futuro próximo a gente veja uma relação mais justa, mais equilibrada entre quem produz dados, seja dados pessoais, sejam dados de conteúdo, que são o combustível das plataformas de IA, e as empresas que exploram essas ferramentas, que criam essas ferramentas, que têm várias vantagens, têm várias utilidades, mas que vão precisar compartilhar um pouquinho dessa riqueza com quem contribui para elas conseguirem realizar o que elas estão realizando. Torcer para acontecer assim, né? Porque historicamente não é bem assim que acontece. E agora é hora de falar sobre como as Big Tech moldam o nosso comportamento. Eu já falei bastante sobre esse mercado de apostas aqui no Resumido, tem um episódio especial só sobre isso. E uma das coisas mais preocupantes nesse cenário todo é a questão da publicidade, né? Que está em toda parte, as bets tomaram conta de tudo. E acho que a ponta mais visível disso é o que acontece no futebol. Hoje em dia, todos os clubes da Série A do Brasil têm patrocínio de alguma bet, quase todos na parte principal do uniforme. Tem um conflito de interesse gigante quando você tem as casas de aposta que geram a sua receita a partir do resultado desses jogos, patrocinando os clubes, patrocinando os campeonatos. E o Senado Federal aprovou agora um projeto de lei que quer impor restrição à publicidade das casas de apostas no Brasil. Não é proibir, mas é ter algumas restrições quanto aos horários, quanto aos participantes, quanto ao conteúdo. Então, algumas das coisas que estão nesse projeto de lei é que atletas, influenciadores, atores, comunicadores fiquem impedidos de atuar em campanhas publicitárias de bet e que esses anúncios devam incluir alertas sobre os malefícios do vício em jogos de aposta. Só que quem ficou desesperado com isso tudo são os clubes de futebol, porque, como eu disse, hoje em dia é a principal receita dos clubes e eles estão estimando uma perda de 1 bilhão e 600 milhões por ano com essas restrições à exposição de marcas de bet no ambiente do futebol. A proposta pode afetar os acordos que já estão em andamento, quase todos com validade de 3 anos, e os clubes estão tentando criar algumas exceções, pelo menos para publicidade estática. E aí eles citam o caso da Itália, que quer reverter uma proibição porque disse que não trouxe os benefícios esperados. Agora, o fato que os clubes já estão num período tão curto de tempo, tão dependentes da receita das bets, já mostra o tamanho do problema. E vários clubes aí, do jeito que a coisa tá, vão acabar quebrando sem esse dinheiro, porque vai demorar para ter uma outra receita parecida. Muitos clubes se endividaram comprando jogadores, fazendo loucuras, contando com esse dinheiro. Então é bem complicado. No mínimo, a qualidade do espetáculo vai cair, porque os clubes vão ter menos dinheiro, mas não sei se isso seria justificativa suficiente para ter o tipo de problema que a gente tem. Os clubes assinaram um manifesto em conjunto, como eu disse, os 20 clubes da Série A têm contrato com casas de aposta, eles querem que essa proposta de lei, esse projeto de lei não passe e vão contar com um lobby muito forte. O Brasil já é o 3º maior mercado global de aposta esportiva, então não é uma coisa que vai ser feita de uma hora para outra, né? Vai precisar de plano para a integridade esportiva, para a educação dos atletas, né? Já tem problemas com isso, né? Inglaterra e Alemanha, por exemplo, têm uma presença enorme de bet desde muito tempo. Na Inglaterra o mercado de apostas é gigantesco, mas a Espanha, por exemplo, proíbe o patrocínio uniforme. Inclusive na Premier League, na Inglaterra, a partir da próxima temporada, 2026-2027, não a próxima temporada, a seguinte, os patrocínios de aposta não vão poder mais estar na parte frontal da camisa dos times. O mercado de bets chegou, é um mercado completamente digital, ele se espalhou numa velocidade absurda, ele se entranhou em várias camadas da sociedade, em vários tipos de negócio, e agora a gente se vê num lugar tentando remediar o que já está colocado, porque andar para trás vai ser muito difícil. Proibir, será que vai dar? Eu sei que o assunto apostas já se tornou urgente no Brasil e a gente vai precisar encontrar alguma solução para pelo menos melhorar, porque do jeito que está, dificilmente vai dar certo. Hora de relaxar com as dicas de ver, ler e ouvir. I hope you rich folks don't mind slumming it
in the humble abode of the poorest billionaire in the gang. But this is exactly why I built Mountain Head. Mountain Head é o primeiro projeto do Jesse Armstrong desde o fim de Succession, uma das melhores séries de todos os tempos, e o filme também se passa nesse universo dos super ricos. A história se passa num retiro de luxo onde 4 bilionários de tecnologia acompanham, meio entediados, o colapso do mundo causado por uma IA que eles mesmos criaram. Soa familiar ou provável? A trama mistura uma sátira ácida com um certo clima de fim do mundo e conta com um elenco pesadíssimo. Tá lá Steve Carell, o Rami Youssef, Jason Schwartzman, Michael Smith. Eu já tô bem curioso para ver como Armstrong transforma essa reunião de egos gigantes, baseado na realidade, numa comédia sombria, como é bem do gosto dele. Eu vou assistir hoje à noite, eu não vi ainda não. Se você assistir, depois me conta. Eu não sei porquê, essa semana eu encasquetei com Rumors, do Fleetwood Mac. É um descasso, né? Foi lançado em 77, no meio das brigas e separações e um caos interno da banda, e virou um clássico absoluto. As letras cheias de ressentimento, embaladas por harmonias impecáveis, como é a cara do Fleetwood Mac. É nesse disco que estão os hits Dream, Go Your Own Way, The Chain, mas eu separei essa aí menos óbvia, mas um pouquinho óbvia também, Silver Springs, que você tá ouvindo aí de fundo. Se você estiver cansado de novidade e quer ir num disco certeiro, pode ir sem medo, até porque se você não conhece esse disco, às vezes as melhores novidades são bem antigas, né? Nesse episódio você ficou sabendo que jovens da geração Z transformaram os próprios dados pessoais em fonte de renda, que pessoas pedem para o ChatGPT avaliar sua aparência, que ameaçar a IA pode gerar melhores resultados, que clubes de futebol estão preocupados com a regulação de publicidade de bets e muito mais. Se você gosta do resumido, como eu sempre peço, recomenda para mais gente. É muito importante, ajuda o podcast a chegar mais longe. As pessoas gostam de ver dicas de quem elas conhecem. Também não deixe de curtir, assinar, seguir, dar 5 estrelinhas, deixar uma resenha, um comentário na plataforma que você estiver escutando esse episódio agora. E a palavra secreta da semana é privacidade. Comenta lá no Spotify para eu ver que você ouviu até o final. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim e pelo Agenor Neto, com a colaboração do Carlos Calbuque Albuquerque. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha, a foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido.